Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao professor José Eduardo Franco o facto da feliz coincidência de termos amigos comuns que transportaram esta situação. À Câmara, efetivamente, do Sr. Presidente e de todos os elementos, o facto de me terem recebido aqui e de me terem proporcionado integrar, digamos, este trabalho. Aquilo que está aqui exposto é uma emissão de selos que foi posta a circular em 1925 e cujo principal e único objetivo foi angariar verbas, fundos, para a construção do monumento do Marquês de Pombal que nós conhecemos em Lisboa. Se há uma emissão filatélica em Portugal complicada, esta é uma delas e está intimamente ligada à personagem Marquês de Pombal. Uma personagem por si só controversa e esta emissão também. Porque estamos a falar de que, efetivamente, isto para ter sido posto em prática demorou quase 50 anos. Ou seja, este projeto de fazer isto demorou muito tempo a ser construído, teve altos e baixos. Eu posso-vos dizer que, efetivamente, em termos históricos e em termos documentais, antes da Primeira Guerra Mundial já havia fundos suficientes para a construção do monumento de Marquês de Pombal. Simplesmente pelas vicissitudes das consequências da própria guerra e das convulsões políticas, tal não foi possível, e portanto daquilo se esvaziou e se perdeu e tudo mais, e daí a necessidade de haver um segundo afloramento da problemática. Isto são 35 anos, pelo menos, da minha vida de filatelista. Eu comecei muito cedo a colecionar selos, por influência de um professor que tive na escola primária, enquanto os meus colegas colecionavam caricas e selos de futebol e cromos, essas coisas, eu colecionava selos. Tenho milhares de selos em classificadores, mas quando as pessoas falam de filatelia pensam que isto é uma coisa de loucos e de velhinhos e de coisas, mas não. Todos os documentos que estão aqui são originais. Estamos aqui documentos com quase 100 anos e está aqui procurado representar, porque o espólio é muito maior que este, mas como isto é uma coleção, uma mostra que vai regularmente ao estrangeiro em exposições, competição e tudo mais, há regras nesse sentido e, portanto, procurou-se condensar aqui aquilo que estava mais ligado ultimamente ao próprio tema. Desde a concepção e dos projetos dos selos, à sua concepção em termos de fabricação e depois às suas utilizações pelas vias postais. Contrariamente a todos os meus amigos e colegas que intervêm neste painel e neste seminário, eu não sou académico. Sou investigador de história postal, por iniciativa própria, portanto, e conforme já vos expliquei, comecei nisto muito cedo. À medida que a vida profissional e familiar e os estudos se cessaram, foi-me permitido, efetivamente, evoluir para outros ramos, daí esta situação. Em termos muito genéricos, e depois eu logo posso aprofundar isto se vocês quiserem entenderem, saber que esta emissão é uma emissão de imposto postal. O que é que significa? Que foi feita propositadamente para se angariar fundos para um determinado objetivo. Neste caso, foi para a construção do monumento do Marquês de Pombal. Em que, nos dias obrigatórios, as pessoas, além das taxas normais que pagavam pelo serviço do próprio correio, que toda a gente pagavam uma sobretaxa, que se chama imposto postal, e quando não cumpriam essa regra, a pessoa que recebia a carta pagava o dobro do porta-volta. Era multado. E isto era assim, não era de outra maneira. Portanto, temos os selos que foram feitos, estes selos circularam internamente em Portugal continental, nas ilhas adjacentes e em todas as nossas ex-colónias. E na permuta entre as colónias, o continente e as ilhas adjacentes e vice-versa. Isto não era aplicável na correspondência para o estrangeiro, porque a UPU, a União Postal Universal, não permitia essa situação. Mas há casos aqui, raros, em que isso foi aplicado. Portanto, a lei não foi cumprida. Para dizer-vos também o seguinte, inicialmente o projeto previa um período de utilização do imposto, de 8 a 15 de maio de 1925. Como os dinheiros angariados não foram suficientes, por lei, isto foi tudo decretado por lei, voltou a haver um segundo período de imposto postal, de 5 de maio a 15 de maio dos anos de 26, 27, 28 e 29. E só cessou
porque houve uma lei que proibiu a utilização de selos de imposto postal, de assistência ou outros que permitissem angariar, senão provavelmente perpetuaria-se durante mais tempo. Depois, anos mais tarde, devido também à situação financeira do país, todos os selos que já tinham sido retirados de circulação, porque os selos, quando são emitidos, têm um período de validade de utilização, permitiram voltar a circular com poder legal, e aconteceu o mesmo com os selos de Marquês de Pombal, que ainda havia muitos em estoque, e, portanto, houve um terceiro período, 1984 e 1945. Basicamente, é isto que se expõe aqui, com as provas dos selos, com a circulação dos selos, com as circulações dos selos das colónias, etc. Uma coisa muito gira, que só aconteceu nesta emissão, é que os selos das ilhas adjacentes e das colónias, no segundo período oficial de circulação, puderam circular oficialmente em Portugal Continental. Ou seja, nós encontramos aqui correspondência de Portugal Continental, da metrópole, para vários sítios, com selos adicionais do Marquês de Pombal, das colónias, ou dos Açores, ou da Madeira, porque tinham poder legal para o fazer. É a única vez que isso aconteceu em Portugal. Portanto, este espólio e esta emissão é tão controversa contra a nossa personagem. Portanto, permitem-me dizer isto, mas isto é mesmo assim. Foi suficiente? O dinheiro recolhido foi suficiente? Não, o dinheiro recolhido foi quase suficiente. Mas depois a administração dos Correios, porque foi cessada a utilização dos selos para angariar a administração dos Correios, portanto, Correios de Colega do Centro de Fortes, naquela era assim que se chamava, todos os anos davam uma subvenção à Comissão, pelo monumento, para substituir esses dinheiros que faltaram. No fim, depois de agregar aquilo, faltavam 50 contos e o Estado português deu e fechou a construção do monumento. Portanto, isto para vos dizer que andámos 70 anos para construir o monumento ao Marquês de Pombal e isto só foi conseguido por causa desta emissão de selos. Há uma particularidade aí, se depois puderem ver, todas as colónias tiveram os seus próprios selos e, no caso de Moçambique, há as sobrecargas para a NIASA, que era dentro de Moçambique, havia uma gestão, digamos, de províncias algo indiferenciada e, portanto, o NIASA tinha uma autonomia própria e os selos do Marquês de Pombal tiveram uma sobrecarga da NIASA também. Sendo que os selos de 15 centavos são a taxa obrigatória que o Deixa pagar, os selos de 30 centavos com a sobrecarga multa eram aquilo que as pessoas pagavam quando o expedidor não cumpria a regra. Depois há a equivalência no meio da Índia e de Macau e de Timor, porque não eram escudos. Nos Açores, a taxa de 15 passou para 20 e a taxa de 30 centavos era de 40 centavos. Posto isto, há aí muitos incumprimentos, há a utilização de selos cortados ao meio de multa para fazerem o porte da taxa normal e há os pares de selos de 15 centavos para fazerem a multa incompreensível. Não era possível acontecer tudo. Esta emissão está cheia de irregularidades em relação até àquilo que estava legislado em termos de lei. Portanto, daí a situação que uma relação de uma missão filatélica com o visado não podia ser mais íntima. Conforme o Sr. Diretor já disse, logo ao fim da tarde, se alguém quiser, eu estarei por aqui para dar algumas especificações e algumas explicações mais pertinentes, se for o caso disso, mais ao pormenor, mas basicamente o que vocês estão a ver aqui é efetivamente uma emissão filatélica oficial, legal, com decreto-lei, aprovada portanto, pelos serviços competentes, pelo Ministério, e que se destinou basicamente a angariar fundos para a construção do mundo.